agradecer você que está aqui nos acompanhando, que curte o nosso canal, que está ali curtindo e comentando os nossas programações e eventos dentro do Instagram. E a cada passo nós estamos aqui mais frequente, com um objetivo maior de levar um desenvolvimento pessoal para você, de levar um exemplo de história de vida dos nossos convidados e com certeza algo que vai aprimorar o seu negócio, a sua vida. Eu sou muito grato pela oportunidade que vocês nos dão de estar aqui. E hoje também, como qualquer outro dia, é um dia especial porque nós temos um super convidado, né? Percebe que não é um convidado, é um super convidado, né? Tem um ditado que fala assim, bíblico, né? Que fala assim, que tem amigos mais chegados que irmãos. Inclusive, Betel, eu quero que seja o título aqui do nosso podmestre, né? Amigos mais chegados que irmãos. E eu vou apresentar agora o meu convidado, né? Que é marido da Dani, pai da Juju, pai do Pedrão. E com certeza tem algo para não só ensinar para a gente sobre luta, que é faixa preta, mestrão, mas também sobre business, sobre família. Agora vai ter a nossa apresentação. Antes eu vou tomar uma água por conta da minha garganta. E rufa os tambores, Beté. Eu quero chamar pra cá e apresentar pra todos vocês o Black Belt Tyron Medeiros. O guardeiro sensacional que queda, que passa, que raspa. Mestrão, muito prazer estar aqui diante de todas essas coisas que hoje a escola, que hoje o Helry tem vivido. O senhor foi aquele ali que desde o começo estendeu ali a mão só por conta de amor mesmo, só por acreditar naquilo que eu faço, que a escola faz. E hoje ter o senhor aqui com a gente, pode ter certeza que é um privilégio muito grande. E com toda certeza o senhor faz parte de tudo isso aqui que a gente está se esforçando para construir. Mestrão, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, ver da onde você veio, né, aonde você chegou hoje e para onde que você vai, que isso daqui é só o começo. Amém. Porque desde o começo lá, quando você era professor ainda de academia, né, caí ali de paraquedas, mas naquele primeiro momento, aquele primeiro dia ali, eu reconheci o brilho no teu olhar, né, aquela garra de querer, a força de vontade, o jeito que você trata as pessoas, né? Isso não tem dinheiro no mundo que compre. Isso daí vem de berço, pode ser rico, pobre. A humildade de tratar as pessoas como igual e de querer incentivar, de querer motivar, de ter esse fogo no coração, né? Isso é algo que só pode vir de Deus. Então, Amém. você tem isso no coração e acho que dinheiro nenhum vai mudar isso em ti. Continue com essa inquietude, continue com essa vontade de vencer, com essa vontade de trazer junto Amém. as pessoas, que acho que esse é teu core business, né? É motivar as pessoas, trazer junto e não perca essa essência nunca, que com certeza foi isso que te fez vir do nada e tá galgando o teu caminho. Amém. Obrigado de coração pelas palavras, né? A gente já se conhece, já tem ali quase 10 anos praticamente. O senhor é oriundo do estado do Pará. Não, eu sou nascido em Rondônia. Eu sou filho de maranhense, nascido em Rondônia, aí fiz faculdade em medicina, né? Eu te conheci, na verdade, tem 6 anos, que é o tempo que eu tô aqui, né? Logo que eu cheguei no Maranhão. Eu tô há quanto tempo aqui, mestre? Eu tô há Não, 6. eu não tô. Nem o senhor sabe, né? Não sei. Não, 10 anos Não. eu tô aqui. Há 10 anos no Maranhão. E a gente tá. E aí a gente se conheceu lá na Boritec. Boritec. Foi na Boritec. Aí depois você mudou, você abriu Pro tua academia no Renascença. Renascença. Aí depois veio aqui pra casa da tua gata. Nós viemos pra cá. Aí lá no tatamezinho agora já tá com essa mega academia aí. E vai ficar pequena já já. Amém, se Deus quiser. E aí, mestre, como foi que o senhor conheceu assim o caminho do esporte, né? O senhor também, além de ser desse desejo no coração de ser médico do esporte, do qual o senhor é uma grande referência hoje,
aqui dentro do nosso estado e também nacionalmente. Como é que o senhor conheceu assim o jiu-jitsu, o judô? Na verdade, eu não conheço a minha vida sem o esporte, né? Eu, graças a Deus, isso é um legado, um presente que meus pais me deram, né? De assim que, assim, eu não me lembro de não saber nadar, por exemplo. Quando as minhas primeiras memórias é ir para natação. Eu tive a sorte do Sensei Nicodemos, um abraço grande, abrir uma academia na esquina da minha rua. Eu tinha ali 4 anos, no Aí, judô, lá em Rondônia, lá em Porto Velho. lá em Porto Velho. E aí comecei ali no judô. Criança, né? Aqueles trancos e barrancos, às vezes queria ir, às vezes não queria. Mas o pai sempre, né, motivando, sempre incentivando, sempre conversando. E daí eu fui, né? Aí fui graduando, depois comecei a lutar ganhei os campeonatos estaduais, comecei a lutar os campeonatos nacionais, né? Ganhei Norte e Nordeste, brasileiro. Isso me motivou bastante, né? E foi graças ao esporte que eu conheci tanto a medicina esportiva como a ortopedia, né? Porque vida de atleta, tu sabe que não é fácil, né? A gente machuca aqui, machuca ali. E além disso, eu tive algumas lesões ortopédicas, ali 13, 14, 15 anos, foi um período difícil, né? E eu via que por causa do esporte, me machucava, por causa de outras coisas também. E aí ia pra ortopedia, o cara pá, arrumava, né? E voltava a treinar igual. Eu falei, cara, isso é massa, né? Isso é bom demais. O cara vai lá, mete um gesso, toma um remédio. Eu acho que eu quero ser isso, né? Na verdade, eu queria ser campeão olímpico de judô, mas chegou ali nos 16 anos, eu falei, cara, acho que com esses machucados todos aí não vai dar não, vamos estudar. E aí foi quando eu decidi fazer medicina, né? Então ali com 16 anos eu já era faixa marrom de judô. Aí tive uma lesão de ligamento cruzado antes de terminar a escola. Aí não consegui mais treinar judô por um tempo por causa dessa lesão. Na verdade, treinei machucado um ano ainda. E isso agravou a minha lesão. Até o que hoje eu tento controlar nessa lesão crônica que eu tive no joelho. E também o que me levou, acho que é muito importante que as coisas elas podem te parar, né? Os problemas da tua vida elas podem te parar ou elas podem te motivar. Eu sempre tive motivação em cima dos meus problemas, né? Então, todos os problemas que eu tive físicos, né, oriundos do esporte, podia ter odiado. Porque isso aqui me limitou, tirou meus sonhos, mas foi o que me fizeram crescer dentro da medicina, né? Então, primeiro com a ortopedia, depois com a medicina esportiva, hoje com o tratamento de dor, a parte de intervenção em dor, a parte de medicina regenerativa, né, a parte de suplementação, tudo isso, cara, não é possível. Eu tenho 30 e poucos anos, não é possível que eu vou estar fadado a uma prótese de joelho, né, com 30 anos. Eu não vou. Eu comecei a estudar, né, cara, eu tenho medicina esportiva, tenho controle de dor e tal. Graças a Deus, hoje eu consigo treinar, consigo fazer atividade física sem dor. Tem que controlar, às vezes dá uma crisezinha ali no joelho, mas hoje eu tenho essas dores controladas graças a essa vontade de melhorar diante dos meus problemas. Mestre, e o seu encontro com o jiu-jitsu? Então, começou no judô? Foi. Com 13 anos, né, quando eu comecei a treinar judô no nível mais forte, a gente começou a ver grandes atletas brasileiros despontando ali, Flávio Canto, né, e o Neuasa, o solo, né, fazendo cada vez mais parte do judô. Eu falei, preciso treinar isso. E já também começou aquela febre do jiu-jitsu, do MMA, né, os greys despontando. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu muito esporadicamente, 1, 2 vezes por semana, ou às vezes menos, para fortalecer meu Neuasa, meu solo do judô. Pois bem, a gente parou ali em 2000, quando eu tinha 16 anos, fui para Belém, passei na faculdade, operei meu joelho, reabilitei, fui para Belém de novo. Não fiquei seguro de voltar a treinar em pé logo, porque a minha reabilitação, como eu tinha que começar a faculdade, a minha reabilitação ainda não foi tão completa. Aí o que eu pensei? Tinha uma academia perto do Sensei Alexei Cruz, né? Depois o Miquito, abração para eles aí. Lá em Belém do Pará. Perto da faculdade eu ia treinar meio-dia. Falei, cara, vou começar a treinar Gil até eu fortalecer, pegar consciência, eu acho uma academia de judô boa e depois eu começo a fazer os dois. Mas eu voltei tão bem pro jiu-jitsu, estava mais magro. Nesse meio tempo, né, quando eu machuquei o joelho, eu pesava 117 quilos. No terceiro ano,
eu emagreci quase 40 quilos, até mais, eu fiquei pesando 77 quilos, então deu aquela afinada, depois eu fortaleci, voltei para Belém mais forte, e aí comecei a treinar aquela guardinha, né, que o pessoal já conhece, e comecei a me dar muito bem no jiu-jitsu, comecei também já de faixa, voltei para faixa branca, continuei de faixa branca, logo eu graduei azul, porque eu já era graduado de judô, e apaixonei tanto pelo jiu-jitsu que uma das minhas frustrações é que eu não sou faixa preta oficial de judô. Né? Era para eu ter graduado, era para ter feito o exame de faixa, mas por um orgulho meu, que eu estava machucado, eu não quis fazer o exame da confederação, para não parecer que eu estava ganhando a faixa, e deixei para depois é a coisa que eu já até exteriorizei para o mestre Sabiá, para o Sensei Sabiá, para o Sensei Curió, para o Sensei Hugo, que um dia eu ainda vou fazer esse meu exame de faixa preta aí para ficar com as duas faixas pretas. E aí eu fui para o jiu-jitsu, de Belém eu fui para São Paulo, conheci o mestre Guigo lá, que foi, tomei muita porrada, né, porque eu também fiquei parado um tempo, engordei de novo. Aí graduei da preta, foi quando eu voltei para cá e tive a grata satisfação de te conhecer. Grata nossa. E, mestre, assim, geralmente quem vem, eu sou completamente apaixonado pelo judô, eu amo de coração, assim, eu acho bonito, é charmoso, sabe? E eu considero um dos campeonatos, um dos atletas mais difíceis é o judoca, né? O judoca é muito duro de fazer pegada, o judoca é difícil de raspar, né? E geralmente o judoca ele é um passador por excelência, né? E aí o senhor, oriundo do judô, se depara com o jiu-jitsu e aí fica Virou mais difícil guardeiro. ainda para quem treina com o senhor, porque é um guardeiro excelente, né? A gente chega até a imaginar o contrário, que o senhor veio do jiu-jitsu para depois ir para o judô. Judô. E aí o senhor ainda se mete com o que eu considero também um judoca muito bom, que é o André, né? O André Mikito, que ele, poxa, assim, então começa a casar as coisas assim, né? Começa a ter assim, eu acho que esse que é o diferencial, sabe, mestre? A gente esperar tanto de uma coisa e desenvolver outra. Eu vim de uma escola muito forte de guarda, né? Que lá desde Belém, né, até minha faixa marrom, foi De La Riva. Dela Riva, Né? Então, ligado. né, e o Alexei era muito bom. O Mikito, além de ser ótimo passador, mas também era muito bom de guarda. Então, eu O, peguei essa habilidade. mestre, o Alexei, sim, mestre, está por onde? Está nos Ele, Estados se eu não me Unidos? engano, ele está em New England, nos Estados Nos Estados Unidos. Unidos, É, né? também é um cara sensacional. Fui criado olhando esses caras como excelência. André Mikito, nossa, esse cara não sabe, mas eu sempre fui um grande Duríssimo. fã dele. No Duríssimo, MMA, duríssimo. então, Duríssimo. e E ele mestre, tem muito, eu reconheço muito do Mikito em ti, né? Que é não só da força, da tática, da tranquilidade de luta, mas essa coisa de, às vezes você fala assim, cara, do nada eu me quito no campeonato, vê se o me quito no campeonato, tá, ganhou peso, não sei o quê, e fala, tá, toda luta dura ganhava o campeonato, né? E, porque tem o prazer ali de estar lutando e tem a inteligência, né? Que é a inteligência emocional e a inteligência de sim, luta sim. ali, que é algo que hoje, por exemplo, eu reconheço muito isso no Caio, né? Que também é um cara que veio do judô, é um cara que tu vê que tem uma inteligência Tem absurda lutando. inteligência. É um cara que hoje eu tenho gostado muito de ver as lutas dele. Mestre, eu acho que isso, digamos ali, que faz. O senhor arrisca falar que é 50% da luta, a cabeça. Ah, se bobear até mais, dependendo Até da mais, luta, né? né? A inteligência, você ouvir seu corner, você saber respirar, você saber ceder para vencer, que são um dos conceitos do jiu-jitsu, do judô, né? Você dar um passo atrás para entender, aumentar teu campo de visão, teu campo de entendimento. Às vezes ceder uma posição é xadrez. Judô, jiu-jitsu, principalmente jiu-jitsu é xadrez, né? Judô, você não pode vacilar tanto que numa cedida você pode tomar um impom, né? Mas no jiu-jitsu, muitas vezes você pode ceder uma posição para ganhar umas costas, ganhar uma finalização. Então, se a pessoa só tiver força, potência, aqueles habilidades físicas, né? Ela perde na cabeça. Por isso que talvez
ou então é isso que às vezes tem aquela, talvez seja a sua dúvida também, da qual você que está nos assistindo aí, mestre, e o senhor tem uma autoridade para falar disso, né? De que aquelas pessoas que treinam muito, treinam, aí eles querem, aí se interessam por lutar campeonato, luta, aí chega na hora ele não rende o quanto que ele deveria, de acordo com as suas quantidades de treino e frequência de treino, e chega lá na hora ele cansa, ele perde. Isso com certeza é o meu desenvolvimento emocional que falta ir mais adiante, ou é algo do que tem que treinar mais fisicamente? Os dois, né? Se o cara já é muito, aquele leão de treino que a gente chama, né? O leão de treino tá faltando cabeça, né? Tá Cabeça. faltando cabeça e respirar, né? A pessoa respirar na hora certa, a pessoa se preparar para aquele momento, a pessoa mentalizar aquele momento, né? O que a gente sabe que taquicardia, ansiedade, né? Aumenta ali a tua frequência cardíaca, consome teu oxigênio de forma mais rápida e te cansa, né? A mesma coisa força, né? A força isométrica, a explosão, se você não fizer a força na hora certa, se você não souber ceder para fazer a força na hora certa, se você não entender de alavancas ali na hora da luta, você vai estar sempre gastando energia a mais, né? E aí isso pode fazer falta num campeonato que é 5 lutas, 6 lutas, pode fazer falta ali nas últimas lutas. Perfeito, perfeito. E mestre, e quando a gente fala assim dessa mentalidade hoje de competidor, se tem alguém que está nos assistindo aí e está com essa curiosidade de saber por onde começar, o senhor já falou um pouquinho de mentalizar aquilo que eu quero na hora da luta, na hora do combate. Me fala mais um pouquinho de que forma que eu posso fazer isso. É, eu acho muito importante, o jiu-jitsu, como eu falei, ele é um xadrez. Então você tem que estar conhecendo, né? Isso vai com o tempo. Né? O faixa branca, é difícil ele conhecer ali os seus adversários, mas você, por exemplo, hoje, que é um cara graduado, provavelmente você já lutou com 90% dos teus adversários hoje. Então você já consegue entender que tipo de jogo que tem cada um. Você vai dar uma olhada na sua chave, né? Você vai mentalizar. Você Perfeito. sabe Isso. quantas lutas tem, né? Exatamente. Sabe onde você vai fazer força, sabe onde você vai cair passando, sabe onde você vai guardar. Então você mentalizar isso, pensa, cara, amanhã é dia de luta, hoje eu vou dormir mais cedo, né? Hoje eu vou alongar. Tem um cara, um judoca bom na primeira luta, eu vou tentar fazer mais uma guarda, né? Ou então vou tentar surpreender ele com um golpe que ele não imagina. E você vai jogando isso. Mas também tem que ter a cabeça no lugar para saber que nenhuma estratégia é perfeita. Né? Então você Legal, também tem que legal. ter essa plasticidade de saber se adaptar aos erros. É muito importante você ter uma confiança de quem está ali no teu corner, né? Ouvir o teu corner. Eu tive o grato prazer de estar num corner teu ali Opa, naquele, satisfação. naquela luta e foi algo assim único, né? Você Mestre, vê a luta ali assim, o senhor me ama mesmo, me eu ama. Porque o demais, cara. mestre, Até doido. olha, tem uma câmera naquela luta ali, pegou uma câmera que ninguém tava ligando para ela. Assim, a luta tava aqui, o senhor tava para cá. Só que tinha alguém filmando daqui. Mas quando eu quedei, que o senhor levantou, acho que Né? muito Essa massa. energia de quem vem de fora também dá uma renovada. E tem uma Dá uma inteligência de renovada. você conseguir apagar aquele calor ali de quem tá gritando, porque é uma gritaria louca, né, no campeonato, e conseguir filtrar do teu corner, do cara que sabe como é teu jogo, sabe como é que é o jogo do adversário, e ouvindo aquelas orientações, às vezes é um ajuste de um braço, é uma esgrima, é um peito que tem que pesar mais, voltar para não ser raspado, né? Quem já tem muita experiência faz isso mais rápido, mas quem não tem, começa a mentalizar, começa a ouvir, às vezes treinar isso até na academia, tá? No momento do rola, chamar quem vai lá pro teu corner, fala, mestre, vamos, vai me orientando, vai, né? E quando não dá certo, crescer com aquilo, né? Olha tuas lutas, olha teus erros, leva para tua academia e corrige, né? Porque não tem momento melhor de crescer, de evoluir, de aprender do que com as suas derrotas. E uma outra visão da luta também, né? Uma outra visão.
que acho que o corner olha, que o professor olha, e aí acho que tu reconhece a voz, né, daquela. Ei, Mas mestre, isso não é fácil, né? Você sim, conseguir sim. filtrar naquele momento ali a voz do teu mestre, a voz de quem está só gritando, vai, dá um jiu-jitsu nele, né? De quem está te dando aquela orientação certeira é difícil. Eu acho que, se eu não me engano, eu achei muito interessante. Acho que em um evento, eu acho que foi do BJJ Star, não estou afirmando. Da luta, acho que era Meregali e Felipe Ender. O, o, o corner do Meregali é o Mário. Mário Reis. E do outro lado estava o Cavaca, né? E aí começaram a mostrar a diferença técnica do corner, né? Enquanto um tava, isso, para cima, é melhor. Ele não te segura, ele não. O outro tava assim, olha, eu preciso que você Você passe passa essa a perna. perna. Preciso que você melhore esse ajuste dessa pegada para poder passar. E aí tu sente a diferença ali, né? E se nós estivermos assim em contato, em conexão, a gente ouve. Isso E- eu assisto muito, né, ainda as lutas do UFC, né, de jiu-jitsu, mas isso também tem muito de atletas, né? Tem atletas que precisam de um corner mais motivacional, Massa, que né? massa, Tem massa. atletas que precisam de um corner Massa, massa. mais técnico e tem atletas até que precisam Top, tomar porrada. top, top. Tomar porrada. Aquele, no meio do corner, por exemplo, pô, eu sou fã do Dedé Pederneiro. Ele é um cara, né, que ele chega ali no corner, ele volta, né, traz o cara pro eixo e tal, mas tem horas que ele vai lá e dá um porradão. Fala assim, cara, se você não botar tudo agora, você vai perder, né? Então, esse casamento técnico e atleta e lutador é fundamental. Então o, o técnico, o coach, o corner, ele precisa conhecer e saber o que o aluno está precisando no momento. Não dá Isso, para, não que seja errado a postura dos professores, né? Como foi o caso dessa luta, mas tu entender o que ele precisa no momento, é isso? exato, isso é uma qualidade mais do técnico do que do Legal, próprio aluno. É interessantíssimo. mais, né? Na hora você tem ali orientações técnicas que são fundamentais, que faz parte do jogo ali, o técnico tem que dar também. Eu aproveito, né, esse momento aqui para entrar em um outro assunto e fazer perguntas específicas, né? Pronto. Enquanto isso, nós queremos agradecer do fundo do coração o nosso patrocinador especial, Biscoitê, Shop da Ilha. Olha só, essas embalagens de presente que a gente está aqui hoje degustando, não é não, mestrão? Posso? Olha, porra, mestrão. Aqui não falha, velho. Ligou, chegou. Bom demais. E aí, crocante, Sabe quem vai delicioso. adorar? Quem? Doutora Daniele. É? Juju e Pedrão. Olha, então, esse aqui, ó, que tá lacrado ainda. Olha, Dani, tá indo aí pra ti, tá bom? Olha, tá lacrado pra não sair no meio do caminho. Ela ama. Ama? Ama Ah, esse que biscoito. bom. Ama, ama, ama. Fico feliz. E olha só como a gente tem aqui nesse sabor o labananê, que também é uma delícia, bem suculento, né? E a gente também várias outras opções de presente. Então você que quer presentear alguém que está aí querendo transferir o seu amor através de presente, a gente tem várias opções lá na Biscoitê, que inclusive temos promoções e eu te convido para ir lá, ver qual é o que você mais se identifica e presentear essa pessoa amada. Mestrão, gostoso o biscoito? Demais. Perfeito. E o podcast agradece aí a colaboração da Biscoitê. O, o nosso brinde agora vai ser com a nossa caneca, né? Biscoitê. Um brinde ao mestre, à família dele, ao Biscoitê. Cheers. Mestrão, já sei onde o senhor nasceu, conheço a sua família, a sua trajetória de atleta, né? De praticante. Agora eu quero saber duas coisas mais específicas e importantes. Eu quero saber da sua trajetória na medicina e eu quero saber como foi que o senhor
chegou a essa conclusão de fato de que a ortopedia, o esporte seria aquilo que o senhor... Como foi que... Eu posso falar até esse chamado especial, né? Como eu disse, a medicina, né, e o esporte sempre fizeram parte da minha vida. Ali eu comecei a sofrer de lesões no joelho desde os 13 anos. Tendinite, condropatia. Aí tive lesão do ligamento cruzado, tive no judô, tive um acidente de moto, que eu quebrei o braço, tive uma lesão de plexo. E com 13 anos, moleque safado, pulei do primeiro andar da minha escola apostando R$ 50 e quebrei o pé. Então foram. Pegou os 50? Peguei, Chegou a peguei, pegar? peguei. O Sim. meu amigo ficou com tanta pena de mim que ele passou 6 meses lá em casa. Gastou 400, né? É, mamãe amou a situação. E aí eu vi que, cara, dava certo, né? Apesar das lesões, eu consegui voltar. E aí quando eu tava ali para fazer o vestibular, eu já tinha essa vontade de ser médico, mas eu já vinha com a cabeça de que eu queria ser ortopedista. Eu não sabia que na ortopedia eu não ia encontrar tanto da medicina esportiva, né? Naquela época, a medicina esportiva ainda, acho que não era nem uma subespecialidade, né? Tanto que residência médica de medicina esportiva foi começar a ter de um tempo para cá, né? No começo não tinha. Então eu fui para Belém, fiz faculdade na Federal do Pará, depois passei, graças a Deus, em várias provas e escolhi fazer Jundiaí, que é uma residência fortíssima lá do interior de São Santa Paulo. Catarina? Não, interior de São Paulo. Acho que Jataí, né? Mas É perto de Balneário Camboriú, essa que eu tô falando. acho que é Jataí. É, no Jundiaí. Não, Jundiaí é interior de São Paulo. Jundiaí, Fica entre São Paulo e Campinas. E ali é uma residência fortíssima de ortopedia. Quando terminou, aí eu fiz cirurgia de quadril, que é uma das minhas grandes paixões também, adoro, que é algo que eu considero extremamente resolutivo, que transforma vidas. A prótese de quadril é algo, foi considerada no século passado cirurgia do século, né? Porque traz realmente uma qualidade de vida do paciente que está acamado, que não anda, que não faz as coisas, consegue voltar às suas atividades. E aí fiquei muito bem ali, mas ainda me faltava aquela veia esportiva, né? Pô, tinha muito amigo atleta, muito amigo que se machucava e sempre vinha comigo, conversava. E eu já estudava a parte de nutrição esportiva, né? A parte de performance, a parte de treino, de biomecânica. Eu falei, cara, eu preciso casar isso, né? E aí fui para a Unifesp, né? Quadril eu fiz no HC, e aí fui para a Unifesp e fiz medicina esportiva. Me pós-graduei em medicina esportiva pela Unifesp. E aí eu fui fazendo as coisas, né? Comecei a fazer mais curso de... E aí, ainda assim, meio quieto, né? Porque tinha coisas que eu ainda não conseguia tratar. E eu comecei a fazer a parte de intervenção em dor, fazer cursos, e a parte de medicina regenerativa, a parte de enxerto, a parte de injetáveis, ortobiológicos. E hoje eu me encontro... Na verdade, o que aconteceu? Hoje o que chamam de medicina integrativa, né, esse nome, que não é uma especialidade, que eu acho até que é redundante, porque o médico ele já tem que ser integrativo, né? E a medicina foi tomando um caminho de que a gente foi ficando cada vez mais especialista em algo, né, em uma articulação, em um sistema, só que isso é insuficiente, que você não consegue tratar um quadril se você não entender do joelho, se você não entender da lombar. Então eu fui fazendo cada vez mais especialidade para me tornar cada vez menos especialista, cada vez mais médico, na verdade. Né? O que a gente precisa ser, o médico, ele precisa ser médico, ele precisa entender de tudo. Né? Ele precisa entender de fisiologia, ele precisa entender de bioquímica, de biomecânica. E hoje eu sou um eterno estudante, né? Continuo estudando, continuo fazendo curso, continuo me atualizando. Acabei de chegar do Rio Grande do Norte, de um curso também de regenerativa lá, para justamente entender mais do paciente. Eu gosto de gente. Às vezes o pessoal brinca, né? Entra no meu consultório e fala assim, eu sou especialista em quê? Eu falei, sou especialista em gente. Em pessoas. Né? E hoje eu estou muito, graças a Deus, muito grato pelo que eu tenho feito. Mestre, tem esse amor desde pequeno que juntou com a medicina e diante disso começaram a andar juntos. E esses propósitos, eles se juntaram quando o senhor já foi se tornar empreendedor, né? Hoje o senhor tem ali um dos meus patrocinadores, inclusive, né?
a Clínica Perform. E como foi essa transição esporte, medicina e empreendedorismo? É. Bem, eu acabei que tudo isso que eu escolhi, né, foi obviamente tentando resolver as dores dos meus pacientes, mas também as minhas próprias dores, né? Eu encontrava dentro da medicina aquelas coisas que eu não encontrava para mim ainda, né, com atendimento. Era muito difícil encontrar um médico que entendesse de atividade esportiva, que entendesse de lesões ortopédicas, que entendesse de nutrição esportiva, que entendesse de biomecânica, né? E eu via que dentro do esporte é que todo mundo precisa, né? E no modelo de medicina que a gente tem de convênio, que a gente tem de assistência básica de saúde, eu não conseguia fornecer aos meus pacientes, né, esse tipo de resolução. Então, eu não conseguia resolver a dor dos meus pacientes de forma total. E coincidiu muito, né? E aí que tá, quando você encontra duas mentes que pensam parecidos e que poderiam ser concorrentes, por exemplo, eu e o Thiago, que é meu sócio, a gente tinha tudo para ser concorrente. A gente fez exatamente as mesmas especialidades em locais parecidos. Então, veio de São Paulo para cá, com formações semelhantes. Ele chegou primeiro, ou seja, ele tinha tudo para tentar me fechar todas as portas possíveis e eu teria tudo para tentar passar por cima dele, né? Como um cara que eu queria bater. Mas, graças a Deus, a gente conheceu ainda num congresso em São Paulo. Eu falei que estava vindo para cá, a gente tinha um amigo em comum. Ele falou, pô, chega lá, vamos combinar de operar junto. Ele opera muito bem, eu também. E aí a gente foi, a vibe também casou muito de atividade física, de conceitos de vida, de valores, né? E a gente viu que ali parece clichê, né? Mas que nossos valores, que as nossas missões, né, pareciam muito, né? E aí a gente quis trazer isso. Ele já estava começando a clínica Perform, ele, a Nath, a esposa, num ambiente menor, me chamou para ser sócio. Um erro meu, por muito tempo eu fui um funcionário, por ter aquela visão ainda retrógrada de médico, de pouco, muito médico e pouco empreendedor, né? Eu ia lá para trabalhar, mas de um certo momento para cá, quando a gente fez essa expansão da clínica, eu entendi que para eu resolver o problema do meu paciente, as dores do meu paciente, para eu poder oferecer o máximo, o melhor que ele podia, eu tinha que vestir a camisa da clínica. Eu tinha que ser não só um bom médico, eu tinha que ser um bom empresário. Eu tinha que trazer para a clínica o valor que eu já via nela, que o Thiago já via nela, né? Porque senão fica ali parecendo que você é caro. E você não é caro. Você tem um valor diferencial. E, mestre, aí já é um outro estímulo, né? O, o, a, o prazer da prática do esporte, aí tem o amor pelas pessoas na medicina, e agora o senhor se depara ali, junta isso, forma a clínica, e aí agora o senhor precisa de um outro estímulo, que é um empreendedor, né? E isso é legal porque a credibilidade da clínica até os dias de hoje, eu me lembro da primeira vez que eu fui lá, onde era, né, e aonde é hoje, eu já cheguei a quase me perder lá naquele labirinto, né? E aí é aquilo que a gente falou, a gente vibra, né, com as conquistas, o tanto de modernidade que tem ali, a gente só consegue enxergar esse resultado quando a gente vê que a gente precisa de algo que a gente não aprende na faculdade, né? O senhor não recebeu cadeira de empreendedorismo, de gestão, de vendas, aí a gente tem que correr atrás também, né? De saber o que precisa ali no momento para começar a estimular. Porque, às vezes, a maioria dos empresários, professores de artes marciais, médicos, enfim, tem ali um amor muito grande pelo que faz, né? E às vezes acha que investir, né, numa carreira é colocar os melhores equipamentos do mundo ali, deixar aquilo ali mais bonito, só que eu não enxergo uma maneira de atrair pessoas, né, que eu considero que esse que é o marketing hoje. Atrair pessoas
para que possam conhecer aquele local, né? E aí, como foi que o senhor já teve mais esse interesse de estudar mais, de até o próprio sócio, né? Mas quando se trata de sócio, tem que estar com as duas cabeças alinhadas assim. Como é que foi esse tempo de novas experiências e novas atitudes do mestre? Confesso que essa mudança de chave, né, essa mudança no meu mindset veio há pouco tempo, né? Porque eu sempre falei para o meu paciente que assim, o meu diferencial, né, é que você está contratando um médico e está ganhando um amigo. Eu sou o cara que você conhece, eu vibro com a vitória do meu paciente. Então aquele que não tem para mim um prazer maior no mundo que conseguir reabilitar aquele cara para voltar a fazer o que ele está fazendo. Então é a pessoa que estava tentando correr uma maratona e se machuca, mas está com aquela data da maratona, eu vou fazer de tudo que ela explico, converso, trato, reabilito, para que ela chegue lá e consiga bater aquela meta, consiga ganhar aquele campeonato. E quando ele vai lá, bate, eu falo, cara, isso é algo diferenciado. Eu preciso, assim, é algo que eu faço com muito amor. Eu preciso gerar valor em cima disso. Eu preciso que o paciente entenda o que ele está o que ele tá ganhando aqui, né? E o que eu estou oferecendo. E só tem um jeito de você fazer isso, né? É através do marketing, através do empreendedorismo, através de você treinar a tua equipe, você mostrar isso, você mostrar o feedback do teu paciente, né? Tem a propaganda boca a boca, com certeza é excelente, é fundamental, mas hoje você precisa expandir isso, né? As pessoas precisam entender, aquilo que eu vi em ti lá no primeiro dia que eu conheci, te olhando nos olhos, né? Isso é único, né? Mas isso é dentro de um lugar específico. Quando você leva isso para o mundo digital, né? E que as pessoas começam, é fundamental o quê? Que a pessoa seja de verdade, né? Que a pessoa, o básico, o número um é você tem que entender do seu valor. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que saber que o que você está gerando ali vai resolver a vida do teu paciente, vai resolver o problema dele. Quando você confia em você, você não, ninguém me apoia, ninguém, né, eu não consigo fazer nada porque ninguém acredita em mim. Pera aí, meu amigo, você não está acreditando em você, então, né? Você não está trazendo a chama para aquilo. Você não está se mostrando de forma adequada, né? Quando você consegue expandir isso, investir no marketing, no teu marketing próprio, no marketing da tua clínica, né? E não adianta também você trazer tudo isso, né? Atender teu paciente de forma adequada, mas toda a experiência que ele viver ali no teu ambiente não está de acordo com aquilo que você vendeu para ele, né? Que você ofereceu para ele. Senão, é uma propaganda enganosa. Então, teu pessoal, teu time, teu ambiente, tudo isso tem que estar de acordo com o teu propósito. Então, se teu propósito, qual é meu propósito hoje na Clínica Perform? É oferecer ao meu paciente um atendimento, uma saúde total, né? O que a gente chama de total care, total health. É trazer o paciente, resolver ali dentro da clínica todos os problemas dele. Se é ortopédico, se é clínico, se é urológico, se é cardiológico. Hoje a gente está montando um time para que o paciente ele permaneça na clínica. Pô, às vezes sai, agora ele resolveu a parte ortopédica, mas ele está acima do peso. Então agora a gente vai começar a emagrecer ele. Mas às vezes assim é papel do profissional enxergar o que de fato o paciente precisa. Claro. Às vezes ele acha que é uma coisa e quando ele chega lá, o senhor entende que é outra, né? E aí vai entregando aos poucos o que ele precisa, não é isso? Com certeza. Dentro do nosso modelo de negócio hoje, né, a gente consegue, assim, qual é o paciente hoje ortopédico que não precisa praticamente de uma orientação de emagrecimento, de fortalecimento, de prática de atividade específica, de orientação nutricional, psicológico, praticamente todos, né? É impossível você tratar algo sem estar mexendo em algum desses pilares aqui, né?
Se não for ortopédico, é esportivo, psicológico, cardiológico, clínico, né? E aí a gente oferecer isso e mostrar para o paciente que a gente tem tudo isso dentro da clínica, a gente consegue resolver o problema dele lá, é o nosso diferencial. Agrega muito valor, né? Agrega muito valor. Mestre, assim, agora eu vou ser um pouco específico da nossa realidade de professor de artes marciais, né? O, tem um ditado assim, que eu dou total valor nele, que a academia, a escola que não tem faixa branca, ela está ali com um sério problema no decorrência dos seus alunos, né? Se não tiver gente nova, se não tiver iniciante. Mas ao mesmo tempo, né, pela experiência que eu vivi nesses anos, eu já vi muito faixa branca, muito iniciante ali parando de treinar, né? Só uma dentro aqui, as pessoas falam que a faixa azul é a faixa onde o jiu-jiteiro mais para. Eu acho que eu tenho certeza que é a branca, né? Às vezes as pessoas começam e param e nem chegam a entrar ali dentro do nosso elo, né? E uma das coisas que eu já vi muito, e eu queria saber o porquê disso, existe um problema de método, sim, dentro das escolas, lógico. Quando alguém que começa a praticar alguma coisa pela primeira vez, ele precisa de um certo acompanhamento. O que a gente vê muito no jiu-jitsu? A pessoa chega e aí ele já vai num treino avançado e aí ele se sente frustrado porque não sabe fazer fuga de quadril, porque que ele não sabe fazer ali um movimento de perna. E uma cena também que eu vejo muito, né? Quando se bota uma pessoa dessa que está começando para rolar, mas eu acho que o fato dela fazer tanta força, ela fica com os bracinhos aqui, ó. Nossa, no canto aquilo ali, eu tenho uma curiosidade para saber o que é. Ou então, às vezes, quer fazer um treino muito acelerado, né, com esse iniciante, e aí ele acaba não rendendo. E o que que leva? A desistência. E aí eu queria saber uma maneira, assim, um passo a passo que seria melhor. Olha, para você, professor, que está aí, para você iniciante, melhorar seu treino, toda vez que eu for começar a praticar o jiu-jitsu, como é que eu começo? Eu vou pelo alongamento? Como é que eu faço para respeitar os meus limites? Né? Como é que eu faço para não me sentir pressionado a evoluir logo, que é uma das coisas que a molecada nova quer, né? Elas querem ter ali o jiu-jitsu que todo mundo tem, que já treina há muito tempo. Por onde eu começo? A gente vê que no esporte, né, acontece muito esse pulo de etapas, né? Até porque Sim. ninguém é igual. Tem gente que já vem de outro esporte, tem gente que já tem habilidades físicas diferenciadas e que evolui muito rápido. Mas trazendo isso, por exemplo, para o mundo da medicina, a gente vê que o R1, que é o primeiro ano da residência, ele vai passar por todo aquele ano de aprendizado, para depois vir R2, para depois vir R3, R4. Você nunca, como um preceptor, como orientador, você nunca vai pegar uma cirurgia de R4 e dar na mão do R1, que você sabe que não vai funcionar. O paciente vai se prejudicar, pode correr uma complicação grave, então o R1 ele faz cirurgia de R1. Né? O R2 ele faz cirurgia de R2. Ele começa lá na pele, fechando subcutâneo, fazendo curativo, escovando o paciente, posicionando, para depois começar as primeiras cirurgias mais simples, passar um parafusinho para depois fazer isso mais complexo. No esporte não tem que ser diferente. Né? O grande erro que eu considero hoje no esporte, né, tanto no jiu-jitsu como na corrida, por exemplo, corrida é um esporte que o pessoal bota o tênis e quer fazer 10K. Né? Não é assim. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Então, para o professor, para o mestre, né, é fundamental que exista mesmo uma padronização, uma metodologia para que você consiga motivar esse aluno, né, que você não desmotive. Uma coisa muito devagar também pode tirar aquele paciente, não quero isso. Mas que você motive, que você engaje esse aluno, que você traga ele para que ele perceba as suas evoluções, tanto na parte técnica como na parte física, né? E depois que você consiga introduzir ele nas lutas, nos treinos, mas também sem machucar, sem que ele se sinta ali oprimido, que ele se sinta lesionado por outros graduados.
E como é que a gente faz? No início, né? É muito importante treinamento tático, técnico, né? Ensinar o básico, ensinar a base, ensinar a fuga, ensinar a parte dos exercícios. Esses treinamentos, eles já funcionam. Hoje em dia, o alongamento em si, alongar, ele é um pouco controverso. Eu falo muito que você, principalmente para o jiu-jitsu, você tem que treinar mobilidade. Mobilidade não é exatamente igual a alongamento. É ganhar amplitude das articulações e não só alongar o músculo, né? Porque as articulações bem mobilizadas, bem movimentadas, você vai reduzir tanto o risco de lesão na própria articulação, como também tirar a tensão, tirar a carga dos tendões e dos músculos, né? Então, treinar a mobilidade e fazer o alongamento e o aquecimento, o alongamento ativo, ou seja, ao mesmo tempo que você aquece aquelas fibras, você as alonga, né? E aí inclui isso naquele primeiro treino, né? Depois você vai para essa parte técnica, tática, e aí introduzindo os alunos no treino físico, né? O que o aluno ele pode fazer para reduzir os riscos de lesões, reduzir as dores, né? Primeiro, hidratação. Jiu-jitsu em específico é algo que sua muito, né? Então você perde muito líquido. Quando o treino é dentro de 1 hora, isso é mais tranquilo. Você pode hidratar só com água, né? Quando passa de 1 hora de treino, 1 hora e meia, 2 horas, você já pode começar a repor eletrólitos, tá? E aí você pode fazer isso através de suplementos ou mesmo através de uma alimentação. O ideal é sempre você tomar bastante água antes do treino. Durante o treino, a cada 20 minutos de treino intenso, o ideal é que você beba em torno de 200 até 300 ml de água, tá? E ter alimentações saudáveis, né? Bater a tua meta de proteína. Isso quem vai te dizer a tua quantidade ideal de proteína é sempre um profissional, um nutricionista, né? Até um médico dentro do consultório, para que você tenha um aporte ideal de proteínas, carboidratos e gorduras, para evitar que você esteja num déficit excessivo, por exemplo, mesmo quando aquele paciente que quer emagrecer, né? E orientar direitinho a tua alimentação para que você consiga repor, né, depois do treino, o teu glicogênio, a tua proteína, que você consiga ganhar massa muscular e recuperar a tua energia para os próximos treinos. É um conjunto de coisas assim que são necessárias, né? Mas até o empenho, até o interesse de fazer, né, as técnicas e posições ali. E mestre, e em relação assim às pessoas que já treinam, que já estão assim há algum tempo, já se desenvolveram e que às vezes se sente estagnado no gás, estagnado assim na técnica não é mais pelo professor, né? Mas cara, eu não ganho meu gás, o que que eu não consigo render, que inclusive eu quero, mas faço muita questão de ter aqui o senhor para falar de novo só sobre isso, sabe? Só sobre o rendimento. Com certeza, podemos. Porque acontece demais, mestre, acontece demais. É psicológico o fato, mas também às vezes a pessoa ali ela trava, né? E aí o que geralmente. Olha, a gente precisa prestar muita atenção, às vezes o menos é mais, né? A gente precisa prestar muita atenção, principalmente na parte de descanso do atleta, né? De você periodizar de forma adequada, às vezes o que acontece? O atleta pode estar entrando no overrating ou no overtraining, que é o excesso de treino, né? Então, o excesso de treino, ele pode gerar danos provisórios, temporários ou permanentes, né? Então, aquele atleta que só treina de forma intensa todos os dias e que não consegue jogar ali dentro de uma pirâmide um treino intenso, depois um treino moderado, depois um treino mais forte de novo, né? Cara que não faz a hidratação adequada, que não faz a suplementação quando necessário, que não dorme a quantidade de horas que é necessária para ele dormir, né? Lembra, se o cara não dorme, no outro dia ele está com mais fome, ele está mais cansado, ele não recuperou a massa muscular dele de forma adequada, e aí ele está mais sujeito, por exemplo, a uma lesão no outro treino. Ou então a chegar e treinar daquele jeito que ele está acostumado, só que imagina que todo dia que você dorme, né, é como se você recarregasse a tua energia, e aí você não dormiu bem, você vai para o 80%. Aí no outro dia você treina de forma intensa, você não recuperou agora mais para o 80%, você está no 50%. E aí vai chegar uma hora que teu tanque vai para o vermelho.
Então, o que acontece muitas vezes é que o cara que não evolui é porque ele não está conseguindo gerar o dano do treino e você depois ter o período de adaptação para você elevar, entendeu? Você tem aquele período de que você, depois do treino, que você lesa as fibras, você gera o dano e depois você tem um período de superadaptação. Quando você não tem a recuperação necessária entre o período de dano e o período de adaptação para supercompensar, você não evolui. Você continua aqui no mesmo patamar. Mestre, isso é real. Às vezes, até a gente vive isso, né, mestre? Até a gente vive isso, né? Mestre, agora, em relação à super performance de alguém, de um profissionalismo, assim, o que o senhor acha que é o valor principal, o item principal para a gente ser assim, nível UFC, nível bochecha, que assim, um estímulo que Eu deveria acho, ser? eu acho que é um casamento de coisas, né? Primeiro, acho que essa parte do querer do cara conta muito, né? De estar num ambiente que te permita ter todas essas evoluções, de você ter ali um ambiente que você consiga já desde cedo evoluir profissionalmente, sem ter. A parte de não se lesionar conta muito, né, mestre? Cara que não se lesiona com muita frequência e geralmente está relacionado ao que eu falei antes: se alimentar de forma adequada, né, dormir de forma adequada, treinar de forma adequada, respeitar os seus momentos. E hoje, né, o que eu vejo principalmente nos superatletas é a parte emocional, né, de você ter o emocional ali contando, porque o atleta ele vai ter que estar fora de casa, ele vai ter que abdicar das coisas do mundo, né? Ele vai se dedicar praticamente em tempo integral àquilo ali, né? Então a parte emocional e a parte do treinamento físico. Hoje em dia esse treinamento físico específico para o treinamento que a gente chama treinamento específico para aquela atividade que ele fala, hoje em dia está fazendo muita diferença. E também assim tem muito propósito, né? Tipo, a gente tem treino aqui no Maranhão de várias equipes de MMA e de jiu-jitsu que, sem dúvida nenhuma, preparam um atleta para lutar qualquer evento do mundo, né? A grande diferença é que tem mais gente assim com o mesmo objetivo nas outras academias, como São Paulo, Rio de Janeiro, que é mais fácil para ter evento, né? E isso é legal, porque quanto mais perto de pessoas que pensam como você e incentivam você, mais você quer, né? A gente tem ali 4 minutinhos, né, mestrão? A gente gosta de bater papo, né? A gente tem também aqui um propósito sempre de estar agradecendo as pessoas que estão aqui. Eu sei que tem muita coisa aí para sair ainda, para conversar, mas a gente quer, assim, as suas considerações finais a respeito da sua trajetória, a respeito do Harry, a respeito da escola e, com certeza, é, a respeito da sua família, né? Que é algo que o senhor leva muito a sério. Isso, quando a minha gata ficou grávida, né? Foi a pessoa que eu liguei ali, comecei, porque eu amo ver isso aí, o seu melhor modo de todos ali, que é o modo pai, Isso né? eu, 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 eu vi ontem, né? Tava no avião ouvindo um podcast sobre empreendedorismo médico, por sinal. E aí uma das coisas que ele falou assim, uma das poucas coisas que eu sou e que eu não estou é ser pai, né? Pai você é. Você nunca vai deixar de ser, né? Homem, né? Ser humano. As outras coisas você pode estar, né? Hoje você está empresário, hoje você pode estar professor, hoje estou médico, mas amanhã você posso fazer uma faculdade de direito. Então, sobre ser pai, né? Eu falo que parabéns, meu amigo. Hoje você vai conhecer, você vai sentir na pele, quando aquela criança nascer, o que é o amor verdadeiro, né? O que é a bênção de você amar mais alguém do que a si próprio, realmente, né? De você abrir uma geladeira e ter aquela coisa que você mais gosta no mundo, mas se até o filho precisar daquilo, tu vai deixar lá. E aí, a partir disso, você se torna um ser humano melhor. Porque você olha nas outras pessoas que aquela pessoa é pai de alguém, que aquela pessoa é mãe de alguém, que aquela pessoa é filha de alguém, né? E você começa a enxergar as pessoas
com o mesmo amor que você enxerga teu filho. O mesmo respeito. Então, se tu já amava teu pai, se tu já amava tua mãe, tu vai falar, cara, o que que esse cara fez por mim? Até um dia desse eu achava que ele não fazia tanto. Às vezes, não. Meus pais não, porque eu sempre reconheci muito nisso. Mas você percebe que tem uma parte do pai que você não via, uma parte da mãe que você não vê. Você começa a enxergar isso nas outras pessoas. Então, o ser pai, respeito muito quem não tem esse desejo, mas eu tenho certeza plena que ser pai foi uma das coisas que me fizeram um ser humano melhor. Então, primeiro, parabenizar e agradecer a Deus pela essa chance de ser pai de dois. Minha família, a Clínica Performe, que hoje é o lugar que eu me sinto também em casa, em algum lugar que eu tenho o prazer de estar, de atender meus pacientes. A todos vocês que estão assistindo a gente, os amigos, os pacientes, o ambiente, parabéns, mestre, mais uma vez pelo Esquadrão. Quem sabe de onde você veio, sabe que isso aqui é grande, é bom, mas é pequeno para você. A gente vai ver tu ganhar o mundo ainda aí. A gente tem o costume de orar. Vamos orar para a gente terminar? Vamos. Papai do céu, obrigado pelo prato de comida na nossa mesa. Amém, Senhor. Obrigado porque nós temos um lugar para dormir, para descansar. Temos pessoas para amar. E eu te agradeço muito porque um dia o Senhor colocou o mestre Tairão na minha vida. Amém. E assim, com todo o amor do mundo, me ajudou nas horas que eu mais precisava. E o que eu posso fazer por ele é a melhor coisa que o Senhor deixou para a gente fazer nessa terra, que é orar, que é falar contigo, colocar ele na tua mão, para que tudo aquele que ele idealizar venha acontecer, de acordo com a tua boa e justa vontade. Obrigado por tudo, abençoa a Juju, abençoa a Dani, o Pedrão, que os teus santos anjos estejam ali, naquela casa, protegendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês, um forte abraço e até a próxima. Os.